Olá, concurseiros! Voltamos aqui com mais um vídeo do IBGE. Eu vim aqui tirar algumas dúvidas que eu tô vendo aqui nos comentários. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu farei um vídeo só sobre sua dúvida. A dúvida de hoje é sobre o que cai no concurso do IBGE. Sim, tem muita gente aí perguntando. Ah, só isso aí que cai no concurso? É só essa matéria aí? As questões são muito fáceis. Tem gente falando que tá difícil, tem gente falando que tá fácil. Mas por que vocês estão achando tão fácil? Porque é nível fundamental, gente. Tem que entender isso. Por exemplo, na matemática que temos aqui função do primeiro grau. Função do primeiro grau do ensino fundamental é totalmente diferente da função do primeiro grau que você ensinou, que você aprendeu lá no ensino médio. No ensino fundamental é mais voltado para fazer uma equação do primeiro grau. Tem a função do segundo grau também. Porém, vai ensinar no máximo você resolver um delta com ela. Mas lá no ensino médio, você já aprende a fazer o vértice da parábola, aprende gráficos, aprende muito mais coisas que no ensino fundamental não vai aprender, é o básico do básico. Por isso essas questões aqui são bem fáceis. É desse jeito que você vai encontrar nessa prova, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou falar o que cai, o que não cai para recenseador. Ó, esse edital que eu estou lendo aqui é para recenseador. Deixa eu ver aqui. Na matemática, começou com números reais. O que seria números reais? Números reais é 1, 2, 3, 4, 5. São os números naturais esses, que estão dentro do número real. Natural é de 1 para frente, inteiro. Se você pegar os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mais os números naturais, que é 1, 2, 3, 4, mais o zero, mais as frações, mais a dízima, mas todos esses números são os números reais. O único que não é número real é o número imaginário que não vai cair no seu concurso e não precisa esquentar a cabeça com ele, tá? Então todos os números que você está acostumado no seu dia a dia, fazer um troco, fazer essas coisas, é considerado número real. Viu? Colocou uma palavrinha lá que muitas pessoas não entendem o que é, mas é coisa boba. Então, quando perguntou lá no item 1 de matemática, lá, números reais, operações e problemas, você tem que estudar apenas probleminhas de matemática, igual esse. Já coloquei aqui 3 vídeos aqui de probleminhas sobre porcentagem, não coloquei? Ou seja, são 3 vídeos de porcentagem. É isso que é probleminhas com números reais. Quando você pega um probleminha depois com regra de 3, eu tentarei colocar aqui amanhã, no máximo depois de amanhã, também é número real, você está usando número real lá dentro da regra de 3. Isso que o item 1 aqui da matemática está querendo dizer com vocês. Vou falar item por item, ó. No item 2, temos aqui a porcentagem. E não que é uma porcentagem muito difícil. Se você está pensando que a porcentagem você estudou lá no ensino médio, lá na faculdade, tem que calcular os juros, tem que calcular juros compostos, juros não sei o quê, esquece juros, não vai cair. Tem gente que já colocou no comentário aí, faça vídeo sobre juros. Não tem juros aqui não, gente. É porcentagem básica mesmo, 10% de tal coisa, 15% de tal coisa. O máximo é colocar uma vírgula para dificultar, porque é ensino fundamental. No ensino fundamental você não vai aprender coisas muito complexas, muito de juros compostos, nem nada disso não, gente. É porcentagem básica mesmo, igual eu deixei aqui no vídeo. Já tem 4 vídeos aqui no canal apenas sobre porcentagem. E quem não viu, tem deixando esse card aqui em cima, eu fiz uma estatística das matérias que mais tem caído no IBGE nas últimas provas do IBGE. Lá, a matéria que mais caiu é a regra de 3 de porcentagem, empatou com as matérias que mais caiu. Se você estudar apenas essas 2 matérias, mais a metade da sua prova de matemática é só isso, porcentagem e regra de 3. Sabendo essas 2 matérias, você já acerta 60% da sua prova de matemática, tá, gente? Por isso eu tô fixando bastante aqui na porcentagem. Mas é coisa boba do jeito que eu coloquei. Assista a aula 1, lá fiz o passo a passo da porcentagem. Na aula 2 já vim com probleminha, depois eu acho que na aula 5 também coloquei probleminha e vou fazendo assim por diante. E o que tem mais aqui de matemática que vai cair? Matemática, depois disso, tem a função do primeiro grau que eu já falei. Vai ser o máximo, uma equação do primeiro grau. Você tem que apenas saber montar a função do primeiro grau. Isso eu estou fazendo aqui. Eu acho que eu coloquei 2 ou 3 vídeos aqui também de função do primeiro grau. Esses vídeos que eu coloquei para você aprender a ler o texto, interpretar esse texto, retirar a função dele. Uma vez retirada a função dele, virou uma equação do primeiro grau normal. Tá? O próximo item aqui está falando representação algébrica e gráfica, que eu acho que não vai cair. Não pega esse livro de matemática e tenta ensinar como fazer um gráfico da função do primeiro grau e tenta fazer não, que isso não vai cair na CESP. Estou te garantindo isso. O máximo que se cair lá vai ser uma questão com um gráfico já pronto e vai te perguntar algum detalhe desse gráfico.
Você saber quem que é o X, quem que é o Y, ou algum dado sobre IBGE que vai estar nesse gráfico. Máximo isso. Eu vou fazer aqui um vídeo apenas sobre gráfico, interpretação de gráfico. Isso pode cair. Mas como criar um gráfico, como fazer um gráfico, esquece. Isso aí não vai cair não, porque isso é muito complexo para o nível fundamental, já falei. Isso é uma matéria mais para o ensino médio. Temos aqui também, olha, grandezas. Ah lá, a função só foi do primeiro grau, ela não pediu nem do segundo grau, gente. Olha como é que tá fácil, ó. Então, cadê o delta? Nem o delta vocês vão ter que saber aqui. Então, 4 de matemática, olha lá, grandezas. Grandeza diretamente proporcionais e grandeza inversamente proporcionais. Eu farei aqui pelo menos 3 ou 4 vídeos dessa matéria, que é uma matéria que cai bastante. O que eu vou fazer disso? Porque na regra de 3, você tem que saber grandeza. Regra de 3 é a matéria que mais cai. Então, eu vou ensinar grandezas proporcionais antes, para depois ensinar a regra de 3, porque existe regra de 3, tem gente que acha que é só normal colocar esse número está para esse, x está para esse e multiplicar cruzado. Não, tem a inversamente proporcional, se você multiplicar cruzado aí você vai errar a conta, tá gente? Então tem a regra de 3 diretamente e inversamente, que foi tirada aqui da grandeza, diretamente e inversamente. Então eu farei um vídeo aqui sobre cada uma delas, não preocupa com isso agora não, tá? E também, isso aqui é matéria de ensino fundamental mesmo, isso aqui realmente é de ensino fundamental, não é igual funções não. E depois disso, resolução de equação do segundo grau. Ah lá, não pediu a função do segundo grau, mas pediu a equação do segundo grau. Então, delta vai cair sim. Equação do segundo grau, você tem que saber o básico delta. Delta. O que é delta? Lembra que você estudou lá, o professor fez você decorar lá, b ao quadrado menos 4ac? Esse é o delta. Depois, para calcular a raiz do delta, x é igual a mais ou menos delta sobre 2a. Você lembra disso? É assim que você vai calcular o delta. Isso é equação do segundo grau. Duas fórmulas. Sabendo essas duas fórmulas, você faz tudo. Farei aqui várias e várias questões aqui de equação do segundo grau. Eu adoro essa matéria. Eu faço até de cabeça. Quem for treinar a fazer de cabeça é melhor ainda. Mas na hora da prova, eu faça escrevendo, porque de cabeça a gente pode esquecer algum dado e fazer a conta errada. Escrevendo, você consegue olhar o que você está fazendo, tá, gente? Escreva na hora dessa prova. Para rabiscar a prova inteira, tem gente fazendo. Ah, eu vou usar só aquele pedacinho que deixou lá para fazer a conta? Não. Rabisca a capa, eu rabisco a capa, rabisca as laterais, rabisca o meio, faça a conta de um jeito, faça a conta do outro, não importa. A prova depois para levar para casa, porque você não pode rabiscar o gabarito. Temos aqui também, depois da equação do segundo grau, unidades de medidas, comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área. Isso aqui, gente, ó, é fácil. Por quê? A área que eu vou te pedir aí, eu te garanto, vai ser ou do quadrado e do retângulo ou do triângulo. Esquece as outras áreas. Trapézio, esquece lá pentagrama, esquece as outras áreas que não vai cair. Isso não é coisa que vai ficar aprendendo aí no ensino fundamental, gente. Você até vê no ensino fundamental, mas vê por cima, vê por alto. Ou seja, então o que a SESP pode te pedir? Te deu lá nossa casa tem um terreno lá de área retangular que a largura mede 10, a altura mede 8. Qual que é a sua área? 10 vezes 8. Sempre assim, a base vezes a altura, 10 vezes 8. E a área de fosse um triângulo? É base também, vezes altura também, só que no triângulo você divide por 2. Só isso, tá? Isso vai cair. Mas aqui você tem que saber uma coisa. Na hora de fazer a figura, eu vou te dar uma figura simples mesmo. Um triângulo, um retângulo, um quadrado. No máximo isso. Porém, pode te dar assim a base em centímetros, a altura em metros, ou hectômetros, ou seja, milímetros. Você tem que transformar tudo na mesma unidade de medida. E para fazer isso, eu inventei uma fórmula aqui super prática, fácil, que você nunca vai esquecer como transformar quilômetro para metro, para hectômetro, seja o que for. Você nunca vai esquecer isso. Estou deixando o card aqui em cima. É um mapa mental antigo aqui do canal, mas que serve até hoje para todo concurso. Tem certeza que você vai ver uma vez só. Nunca mais você vai errar isso, tá, gente? Tem certeza. Olha o card que eu deixei aqui em cima. Então, já não vai errar isso, né? Eu colocarei vídeos aqui sobre isso também. Vamos lá, depois de geometria, tem problemas envolvendo cálculos de área e perímetro. Já falei. Área do quadrado e do triângulo. Foca neles. Você tem que focar mais também, transformar. Porque vai te dar em centímetros, hectômetros, essas coisas. Isso é a área. E eu falei, a área do quadrado e do retângulo é base vezes altura.
certo? Falei isso também. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tudo isso você vai ver lá na aula disso, específica disso, que eu farei várias questões de área e perímetro aqui. Mas e o perímetro, o que é? A soma dos lados. Se é um quadrado, você vai somar os 4 lados. Se é um triângulo, você vai somar os 3 lados do triângulo. Aqui sim, no perímetro, ele pode colocar uma figura diferente do quadrado do triângulo. Aqui, o que a banca vai fazer? Vai colocar uma figura, pode colocar uma figura de 10 lados. É só perímetro, é só somar. É somar os 10 lados. Só isso, mais nada, tá? Perímetro é a coisa mais fácil que tem. Então, por isso a figura, não assusta quando você vê uma figura lá de 7 cabeças, com pé, não sei o que. Só você contar os lados, tá? E depois disso, problemas envolvendo cálculo de perímetro, volume do cubo. O que eu falei a área? O cubo não é um quadrado. A área da superfície dele é base vezes altura. Já falei, porque é um quadrado. Vezes a nova altura do cubo. Isso aqui você vai conseguir enxergar melhor quando fazer exercício. Aqui, sem figura aqui, fica difícil. Você vai ver, é fácil e vai te dar o volume do cúbico. Esquece o volume da esfera, o volume do cilindro, volume da pirâmide, do tronco de pirâmide. Isso é matéria do ensino médio. Lembra, essa prova que é ensino fundamental. Você não precisa estudar essas outras áreas. Se você tem alguma apostila que tem isso, esqueça um pouco disso, tá? Esqueça. Nem sei se eu coloquei na nossa apostila aqui. Mas se tiver, não esquenta com isso agora não, tá? Agora vamos lá. Leitura de mapas e plantas baixas. Isso aqui, se cair, vai ser uma questão só, tá? Não cai muito, não. Muita gente acha, porque é o BGE, tem que saber ler mapa. Não. Para esse carro recenseador, não. Talvez para APM, você vai ter que saber disso. Porque lá vai cair geografia, é mais voltado para essa área. Aqui não, tá, gente? Se cair, vai ser uma questãozinha só. Preocupa com as outras matérias que eu falei. Regra de 3, proporção, transformar centímetro para metro. Essas matérias são mais importantes. Se sobrar tempo, você estuda essa parte aqui de leitura de mapa. Mas vai ter um vídeo aqui sobre isso também. E o 9 aqui, localização e movimentação utilizando mapas e plantas. A mesma matéria. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, tá vendo? Como falou 3 vezes aqui, falou claro, no item 8, plantas e mapas. Item 9, movimentação de mapas e plantas. Item 10, leitura de tabelas e gráficos. Tudo bem parecido, a mesma coisa. Mesmo tipo de questão. Vai cair uma questão no seu concurso, tá? Se cair uma. Como fixou 3 vezes no edital, então eu acho que vai cair sim. Mais uma questão, no máximo 2 se estourar, se a banca acessa e estiver meio doida, tá? Então não preocupa muito com isso não. Então já falamos aqui da matemática. Isso que eu acho que vai cair em matemática. Acho que não, tenho certeza que vai cair isso em matemática, tá? O que vamos olhar aqui em ética agora, tá? Eu falei o que eu acho de matemática, o que você não deve estudar e o que você deve estudar. Agora vamos olhar em ética. Primeira coisa, esquece o Código de Ética Federal. Por quê? Os artigos lá, geralmente é o mesmo artigo que está no Código de Ética do BGE. Tá? É a mesma coisa. Porém, o número do artigo é diferente. A localização do artigo é diferente. A terminação do artigo é diferente, porque lá vai estar lá, o servidor público é proibido fazer tanto no Código de Ética Federal. Agora no BGE vai colocar baseado no Código de Ética do BGE. Vai mudar uma palavrinha ou outra, mas a essência é a mesma. Então não adianta, sei lá, no que concurso, a prova questão, baixar as provas anteriores, caçar questões de ética, se você não tiver com o manual de ética do BGE, que é de graça no site da SESC. Por quê? Os artigos são diferentes e não pediu todos os artigos. Então, se você for lá no que concurso e filtrar ética da CESP, vai te dar uma porrada de questões de ética que não serve para esse concurso. Você vai ter que olhar lá, você vai ter que olhar item por item. Essa resposta dessa questão, tem o artigo dela, está correspondente ao artigo do Código de Ética do BGE? Está no meu edital, que não pediu o Código de Ética todo? É isso que você tem que tomar cuidado. Por isso é bom você ter uma apostila específica. Eu não sei qual apostila você está usando aí não, mas aqui a nossa apostila aqui, tá aqui do lado, ela tem várias questões de ética já comentadas e tem já os artigos que vai cair no concurso. Tá tudo lá bonitinho. Mas presta atenção, você está com uma apostila que você pegou de graça na internet? Dá uma olhada nessa apostila aí se está comentada as questões. É muito importante isso, porque às vezes tem o seu gabarito, mas você não entendeu a questão. Como é que você tirar essa dúvida se você não tem um comentário sobre essa questão? Qual artigo está essa resposta? Por que ela está errada? Por que ela está certa? Tá? Por isso, muito cuidado com isso. Se você não tem
Se a apostila não tem isso, acompanhe nossos vídeos de ética. Já tem 2 aqui no canal. Eu farei outros aqui até terminar todo o código de ética. Quem tem possibilidade de dar R$30 para investir no seu futuro, um R$30 vai te fazer você ganhar R$2, R$3 mil por mês daqui 2 meses, porque você vai passar no concurso, tem certeza? Ou seja, com R$30 você vai ter todas essas questões já comentadas, tá? E eu tô fazendo mais, vamos colocar aqui no grupo do Telegram, mais questões de ética para ajudar a gente aqui nesse concurso, tá? Ética é isso. O que tem aqui mais de ética? Lá, o código de ética do IBGE, já falei, não adianta estudar em outros canais, você estuda em canais especializados sobre isso. Por exemplo, o canal do concurseiro mineiro. O concurseiro mineiro, ele já foi recenseador e tá de olho, ele tá olhando onde está sempre o material. Então, o dele eu tô olhando lá que tá atualizado. O canal do Jack Ferraz lá, ele também trabalha no IBGE e já conhece o código de ética do IBGE. Ou seja, são gente que você pode confiar e ir lá fazer. Aqui no canal tem várias questões de ética. Porém, se você for no canal, pegar lá questões de ética CESP, digitar aí aqui mesmo no YouTube, vou te dar uma porrada de vídeo aí que não serve para esse concurso, tá, gente? Tem que ser um canal focado no IBGE. Pense bem nisso. O que mais cai em ética? A 8.112. Essa lei é nova para vocês, né? A 8.112, eu tenho certeza, vai cair mais do que ética. Não são 5 questões de ética, mas essas 5 já estão englobadas aí a 8.112. Ou seja, deve cair 2 de ética e 3 a 8.112. Se não cair uma só de ética, como é que eu coloquei no nosso simulado, quem fez nosso simulado, quem não fez, o link está aqui em cima. O simulado eu coloquei apenas uma de ética, que eu acho que vai cair 4 da 8.112, porque ela é mais importante que o próprio código de ética do IBGE, tá? E também ela é uma novidade, né? Por ser novidade, também eu acho que vai cair muito dela. E outra, essa também é uma lei que você não pode ir lá no concurso. Não pediu ela toda. E quando pede um artigo, por exemplo, pediu o artigo 30 e não sei o que, mas pediu apenas o inciso A, B, pulou pro F, depois pulou pro H. Ou seja, e pula alguns artigos não vai cair. Se você pegar lá no que concurso, algum outro site da 8.112 no YouTube, você vai estudar artigo que não vai cair. Vai estudar coisa a mais. O tempo que você poderia estar gastando, estudando apenas o que está no seu edital, você está gastando estudando coisas que você não precisa, que nem vai cair na sua prova. Tá? Muito cuidado com isso, aonde você está assistindo suas aulas. Então, a 8.112, muito cuidado com ela. Já coloquei aqui um vídeo, 1 ou 2 vídeos aqui no canal sobre ela. Colocarei mais vídeos sobre ela, mas tudo baseado no que está no edital. Se você for pegar, você pode pegar de graça na internet. Digita aí no Google, 8.112, lei 8.112. Você pega agora o seu edital, olha os artigos. Vai lá no 8.112, copia esse artigo, apenas o artigo no edital, apenas os exercícios que estão no edital e cola no Word e depois imprime. Você vai ter também bonitinho, não vai precisar comprar nada, tá vendo? De graça para você estar aí na internet. Outra matéria aqui, ó, de ética já falamos. Então temos aqui também, além de ética e matemática, conhecimentos técnicos. Conhecimentos técnicos aqui, sim, você pode estudar um que concurso. E não pode estudar todas as questões. Mas tem muito cuidado com isso, porque eu fiz um vídeo aqui, aula 1 do Conhecimentos Técnicos do IBGE. Coloquei uma questão lá para mostrar que vocês não podem estudar todas as questões. Muita gente foi colocar, não, você colocou a resposta errada, não, a resposta não poderia ser isso. Não, gente, eu falei no vídeo várias vezes. Essa questão aqui está de exemplo do que não pode estudar. Ela não tinha nenhuma das respostas dela, serve para o concurso de 2021. Não serve, porque o censo agrário tinha outro manual. É bem parecido? Mas porém eles fizeram mudanças porque esse censo aqui é diferente do agrário. Então tem coisa lá que servia para aquilo e não serve para aquilo. Então não vai ficar estudando provas anteriores do IBGE. Farei um vídeo aqui apenas com as provas também, colocarei todas as provas para vocês no próximo vídeo. Porém, nesse aqui eu estou falando, não estuda a prova que você não conhece. Estuda em canais que você conhece, já falei. Procure canais especializados no IBGE, tá? Canais especializados no IBGE, igual do Concurseiro Mineiro, o canal aqui do Concurseiro Nômade. A gente vai fazer para vocês tudo baseado no IBGE. Então não vai pegar a questão que você não pode estudar. Porque quem estudou com essa questão que eu coloquei no vídeo, vai decorar uma resposta. Chega lá na prova, provavelmente a CESP já notou isso e vai colocar essa mesma questão lá com a mesma resposta e com a resposta certa em alguma da alternativa lá. Tirar uma das alternativas e colocar certa lá. Você vai ter decorado a resposta errada e vai errar agora novamente no concurso de 2021 por bobeira, por você ter estudado com material desatualizado. Então, se tiver uma apostila que não é de 2021, não estuda com ela também não, que ela pode estar desatualizada.
Eu já falei agora conhecimentos técnicos, já falei da ética, já falei da matemática. O que mais cai? Português. Deixa eu olhar aqui na tela o que cai de português. Agora a matéria é bem mais ampla. Mas como eu falei, lembra, prova de ensino fundamental, não vai te cobrar aquelas regras gramaticais, muito elaborante, o período da oração, quantas orações, aquelas coisas não vai cair no seu concurso. Prova de ensino fundamental, cai muita ortografia. Sim. Tá lá, tem gente que fala assim, não tem acentuação aqui no negócio. Tem ortografia. Porque aqui eu falar compreensão e interpretação de texto de vários gêneros, o item 1, tá? O item 2, reconhecimento de tipos e gêneros, tá? O item 1 e 2 apenas sobre interpretação de texto. A maioria das questões vai ser isso. A CESP adora questões de interpretação de texto. Então 4 ou 5 questões vai ser isso. E ela vai colocar também, pode colocar uma tirinha, não é só texto grande, é para colocar um texto enorme, é para colocar 2 ou 3 textos pequenininhos, você faz a interpretação em cima daquilo. O que eu aconselho? Não leia o texto. Leia a pergunta. Muitas vezes a resposta está apenas na pergunta, você não precisa nem ler o texto. Farei um vídeo sobre isso, provando que você não precisa ler todos os textos da CESP, tá? Farei um vídeo, pode me cobrar, até semana que vem vai ter um vídeo aqui. Pegarei várias questões de português da CESP e provar que você não precisaria voltar no texto para responder as questões de interpretação de texto, tá? Então isso vai cair. Não leia o texto, leia a pergunta. A pergunta te fala assim, na linha tal. Você vai lá naquela linha, lê a... Você pode ler a linha inteira e você pode ler também uma frase antes. Ou então, por exemplo, falou uma linha, mas você pode começar lá no início daquele parágrafo e ler. Você não vai estar lendo o texto todo, você vai estar lendo aquele parágrafo todo. É o suficiente para responder a questão. Na número 3, ortografia oficial. Tá vendo? Fala que não tem acentuação? Tá aí, ortografia. Ortografia oficial é você escrever corretamente. Vai colocar uma palavra lá com 2R e perguntar se ela tem 2R ou não. Vai ter uma palavra lá sem acento e perguntar se ela tem acento ou não. Vai te dar várias palavras lá e vai te dar uma palavra, depois várias embaixo e perguntar qual dessas palavras embaixo tem a mesma regra de acentuação que essa de cima. Tá? Já tem um vídeo de acentuação aqui, já coloquei vídeo de pontuação aqui, já coloquei vídeo de crase aqui, tudo tá na ortografia oficial, tá? Muito cuidado com isso, porque tem gente que tá lendo edital e não tá lendo na entrelinhas da CESP. A CESP vai te cobrar coisa que você tá achando que não vai, tá? Então, ó, a ortografia oficial vai cair sim e a acentuação tá dentro dela. Domínio dos mecanismos de coesão textual, ou seja, não esquece isso aqui. Isso aqui é interpretação de texto também. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. Ele vai pegar uma frase lá, uma frase do texto qualquer, você não precisa ler o texto, que vai te dar a frase já na questão, e vai perguntar, eu posso substituir tal palavra da frase por... Aí te dá a mesma frase embaixo 4 vezes, e qual dela que vai estar com a palavra que substituiu e não mudou o sentido. Ou então, assim, vou substituir essa frase por essa outra frase. Vai dar o mesmo sentido? Ou seja, aí você vai ter que caçar qual das alternativas que vai ter o mesmo sentido que a frase original com outras palavras. Certo? É isso que está te pedindo aqui. Domínio da estrutura morfossintática do período. Emprego de classe de palavras, relação de coordenação entre orações e termos. Ou seja, isso aqui eu acho que não vai cair, tá? Mas vai ter vídeo aqui no canal sobre isso também. Mas não vou pegar muito no pé de vocês sobre isso aqui, não. Relação de subordinação entre orações e termos da oração. Emprego de sinal de pontuação, sim. Isso aqui já é matéria que cai bastante no ensino fundamental. Pontuação. O que a CESP gosta? Vírgula. Esquece exclamação, interrogação. Ela vai te perguntar vírgula. O máximo que ela pode sair da vírgula é uma exclamação. Mas ela vai ficar focada na vírgula, tá? Na vírgula. Pode perguntar, se eu tirar essa vírgula, posso colocar travessão? Pode. Vírgula pode ser colocar travessão. Se eu tirar uma da vírgula, vai ter o mesmo sentido? Vai ver que tem 2 vírgulas. Se eu tirar uma vírgula, a frase continua com o mesmo sentido? Ou então o sentido mudou, mas fica dentro da ortografia oficial? É isso que ela vai te perguntar, tá? Vou te mostrar um macetinho como resolver esse tipo de questão. Próximo vídeo. Semana que vem vai ter vários vídeos de português. Essa semana eu coloquei muito de matemática. Semana que vem eu vou colocar muito de português. Emprego de sinal de pontuação, concordância verbal e nominal. Foi o primeiro vídeo aqui, veja a nossa aula 1. Te ensina como acertar todas as questões de concordância nominal e verbal. Olha o card aqui em cima. Então, isso aqui não precisa nem falar muito, não, que eu já dei essa aula. Regência verbal e nominal. Emprego do indicativo de crase, já teve aula de crase aqui, ninguém erra mais crase depois daquele vídeo, tá? Colocarei mais vídeos de crase que vocês treinarem, mas tem tudo que você precisa de crase já tá naquele vídeo.
Pronome, vou fazer um vídeo ainda do pronome. Pronome é fácil. Pronome no caso reto. Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Ou seja, pronomes, possessivo, meu, teu, seu. É isso que vai cair de pronome. Reescrita de frases e parágrafo do texto. É igual eu falei, vai te dar uma frase pronta e vai reescrever ela. Em cada alternativa, vai reescrever essa frase. Qual que tem o mesmo sentido da frase original? É isso que eu te perguntar na sexta. Substituição de palavras ou trechos do texto. Sim, vai tirar uma palavra, já falei. Tira uma palavra lá, cabeçudo. Aí vai marcar com X lá. Cabeção é a mesma coisa que cabeçudo. Só isso. Só que a CESP gosta de pegar umas palavras que ninguém nunca viu. Então essa aqui, se você errar, não esquenta muito a cabeça não, que todo mundo errou também. Porque ela vai abrir o dicionário lá, procurar uma palavra que ninguém nunca viu, pouco usada no vocabulário português, e vai pegar um sinônimo dela também para poder colocar lá, para poder substituir, e muito difícil. E não é. Farei um vídeo sobre isso aqui, ensinando como fazer as questões de significado que você não conhece, quando você não conhece a palavra. Eu tenho uns macetinhos sobre isso também. Reescrita, significação das palavras, substituição da palavra, reorganização da estrutura de orações e períodos, reescrita de texto de diferentes gêneros e níveis de formalidade. Já falei, reescrita já falei. Ou seja, ele pede a mesma coisa em vários itens aqui. Mas tem que lembrar, a prova é fácil, é de nível fundamental. Não vai estudar a questão de nível médio ou de nível superior, não. Que nível fundamental não tem nada a ver com nível médio nem superior. É o básico do básico. É o tipo de questão igual que eu estou colocando aqui no canal mesmo. Não vai com essa coisa mais difícil que isso não, tá? Então isso aqui foi o que vai cair aqui no IBGE. Então eu vou separar aqui embaixo, tá vendo? Tá tudo separadinho? Tá vendo a barrinha aqui, essa barra de progresso? Tem uma linha divisória. Eu separei lá matemática, português, a ética e conhecimentos técnicos. Então, eu vou separar aqui embaixo cada um, para você pular direto na matéria que você quer ver aqui no vídeo, tá? O próximo vídeo aqui, então, vai ser o quê? Português. Tô achando que o próximo vídeo é ética, tá? Farei um vídeo de ética aqui e tentarei postar até amanhã para vocês, tá? Então, bons estudos e qualquer dúvida sobre o edital, deixe um comentário aqui que eu farei um vídeo sobre isso, tá? Então, bons estudos para vocês e até mais!